Começando aqui mais um Resenha de Empresário, aquele podcast onde você, empresário que tem o seu CNPJ, que paga seus impostos, pode ter uma conversa tranquila, uma resenha mesmo. E aqui do meu lado tá o meu parceiro, o meu amigo, o meu co-host, Rubinho Barrichello. Nunca chegou em primeiro em nenhum lugar. Sempre tem uma piadinha, né? Mas, gente, sejam bem-vindos aí ao nosso oitavo episódio. Algum aí já foram bastantes, né? Mas aqui é o espaço onde o empresário pode ter liberdade, né? Para falar o que são suas dores aí, trocar uma ideia mesmo, formato resenha. E a gente está aqui com o nosso amigo legendário de montanha das vendas aí, Thalisson, né? Queria que você se apresentasse aí, Thalisson, falasse um pouco o que você faz e aí a gente discorrer essa resenha aqui. Para quem não sabe, já estamos tarde da noite, né? Você não sabe o horário que a gente está gravando, mas é tarde. É tarde e a gente está aqui no pique, né? Depois de um dia de um evento, de uma imersão incrível, né? O Método à Obra, que foi espetacular. Parabéns, porque vocês estiveram organizando tudo. Foi incrível, junto com o Rafael a Obra. Rafael Nunes, Rafael a Obra, né? E estamos aqui, galera. Vai ser o melhor podcast. Que esse tem que ser o melhor de todos. Porque a gente tá aqui só na última bateria. É isso aí, é isso aí. E fala um pouquinho, Thales, você é conhecido como o engenheiro das vendas, Exatamente. Né? Da onde que nasceu isso? Da onde que veio esse nome? Conta um pouco dessa história. Nasceu da minha necessidade de focar em vendas no momento da minha vida que eu achei que era o caminho para prosperar. Foi quando eu entendi que o mundo da engenharia, ser um engenheiro padrão, raiz e tal, que faz obra e tudo mais, não iria me levar ao lugar que eu ambicionava. E foi quando eu conheci as vendas no mundo da engenharia, né, no agronegócio que eu trabalhava. E a partir daí eu insanamente passei a desejar ser um vendedor profissional. Então comecei um processo árduo de autodesenvolvimento, de estudo, de acompanhar pessoas que vendiam muito e desejar estar ao lado dessas pessoas. E aí, depois de muito tempo, né, fui trabalhar com outras coisas além da engenharia e o foco sempre em vendas. Então, daí que surgiu a engenharia das vendas, né? Até a mentoria, engenheiro das vendas. Como diz o Renato Albani, o engenheiro ele nunca é engenheiro. Nunca é engenheiro, nunca né? Trabalha só com engenheiro. Aqui eu tenho 2 engenheiros nessa mesa e nenhum dos 2 trabalha na engenharia. Exatamente, hoje. Exatamente. Mas é assim, é uma brincadeira à parte, né? Mas antes a gente estava comentando sobre isso. Falei assim, cara, já viu a piada do Renato Albani que ele fala em todo evento dele, todo stand-up dele? Ele pergunta, tem engenheiro aqui? Fala, tem. O que você trabalha? Ah, trabalho com isso. Eu sabia, eu também sou engenheiro, não trabalho com isso. Sim, sim. E assim, as vendas é uma ciência desejada por muitos, mas poucas pessoas são boas e dominam. Exato. Assim como poucas pessoas conseguem passar em engenharia, fazer os cálculos. Você lembra na faculdade? Os primeiros semestres reprovava a maioria, que eram as disciplinas mais difíceis. 2 anos de engenharia. É o filtro, né? É o filtro. Né? Aí, e o mundo das... Caiu no filtro. Ó. Exatamente. Não dá. E o mundo das vendas é mais desafiador ainda do que engenharia, mas é um processo, é uma ciência que precisa ser estudada, precisa ser levada a sério, entende? E os negócios dependem das vendas, então, por isso que engenharia das vendas é toda uma construção, né? Algumas cadeiras que você vai pagando, né? Então eu tive alguns processos ascendentes de dificuldade de vendas. Então, paralelo à nossa engenharia, né? São cadeiras que eu fui pagando, né? Para ir subindo de nível e me desenvolvendo em vendas, né? E é isso. E assim, o engenheiro, ele é ensinado muito a ter um pensamento lógico, um raciocínio lógico, Sim. Né? Pensar ali de uma forma processual. E isso, eu falo assim, talvez crie até algumas travas maiores do que outras áreas nas vendas, né? Porque as vendas já é uma coisa muito mais, cara, é olho no olho, comunicação, persuasão, né? E o engenheiro, ele já sai travadaço nisso. Sim. Né? Ele sai muito lógico ali, muito teórico. Então, assim, é comum. Eu tive a brilhante ideia, né, de me formar e abrir um escritório de engenharia. Olha que maravilha, né?
sem experiência nenhuma, né, sem portfólio. Fui abrir um escritório de engenharia. Para quem não sabe, eu fiz engenharia mecânica, né? E aí lá, qual que é a nossa maior dificuldade? Vender. Por quê? Porque a gente não tinha portfólio, mas principalmente a gente não sabia vender. Achava que por ter um conhecimento ali teórico, uma graduação, uma formação, falar eu sei fazer tal coisa, isso era suficiente para vender. Né? E não era, né? Porque a primeira coisa que as pessoas perguntavam era assim, tá, se você sabe fazer esse tipo de projeto, mas me mostra o que você já fez. Né? Quais empresas te contrataram para fazer isso? E não tínhamos isso, né? E eu bati muito, assim, sofri muito, né? Quebrei muita cara em não saber vender no começo de uma carreira de engenharia. Sim. E é comum isso na área da engenharia, né? Todas as áreas. Médico, fisioterapeuta, advogado, também todas. É porque assim, todo profissional... Não existe faculdade de vendas. São 5 anos que você passa, você não trata o principal, que é vendas, marketing, entender de pessoas. Você não trata. É como se você estudasse algo, mas na prática a vida te exige outra coisa. Exatamente. Essa era a minha principal sensação. Porque quando eu caí para dentro do trecho, eu falei, nossa, é isso aqui que é a vida do engenheiro. Era outra parada quando eu estava estudando. Sim. Né? E era assim, era nos vendido outra coisa. Né? Então, assim, eu falo, é comum... Porque a maioria dos professores só davam aula, eles tinham uma carreira acadêmica, né? Exato, né? Seguiram, fizeram seu mestrado, doutorado, e nada de errado, né? Escolheram isso, tá tudo certo. Mas acabavam não refletindo para os alunos ou dando uma perspectiva real do que era realmente a profissão. E por isso é comum ter tantos engenheiros fora da área da engenharia. Exatamente. Só que eu falo assim que nada né, se compara em questão assim, te dar uma capacidade de raciocínio lógico que assim, é fundamental isso. Eu falo assim, hoje é fundamental para a minha vida, para a minha empresa. E me ajuda muito, né? Dentro dos processos lá me ajuda muito a fazer marketing. Ser engenheiro. Pensar como engenheiro, né? Pensar em uma estratégia. Hoje eu me intitulo estrategista digital muito porque eu tenho uma cabeça de quem pensa processos, de quem pensa macro, de quem pensa no amplo e não só ali em executar uma coisinha pequena. Mas eu consigo olhar para uma linha editorial e pensar no macro. Consigo olhar para um evento como o de hoje e pensar no macro, Sim. Entende? E isso muito é uma capacidade que eu fui gerando Sim. através da engenharia. Tem umas coisas que estão, por exemplo, resolver problemas, né? A engenharia te traz uns problemas mó cabulosos, mó bizarros, que você nunca imaginou ver na vida e tudo mais. Te dá 3 variáveis e aí você tem que achar a quarta. Uma coisa que você nunca viu na escola. Que isso é uma falha do Brasil, né? Porque lá fora, muitas das coisas que a gente viu na engenharia, o cara já veio no ensino médio, sabia? Exatamente. Cálculo, derivada, né? Derivadas, integral, então, meio que a gente é atrasado, né? Mas assim, resolver problemas, aí é algo que um vendedor profissional também faz, um empresário também. Sim. Então isso ajuda, né? Outra coisa que ajuda o fato da engenharia é que ela tem etapas meritocráticas. Para você fazer a disciplina seguinte, você tem que passar naquela atual. Sim. Se você não passa, ela trava todas as outras da frente, né? Exato. E também tem a ver com os negócios, né? Você precisa, às vezes, abrir um canal de vendas para depois abrir outro. Você precisa contratar um para depois contratar 3. Então, também dá esse ar de progresso e de destravar uma etapa para começar outra, né? Sim. Otário, isso aí é uma coisa assim, você tá hoje na área das vendas, esteve na área da engenharia. O que você diria assim que a área das vendas trouxe para sua vida e o que a área da engenharia trouxe para sua vida, a diferença assim? A engenharia, ela me trouxe essa possibilidade de eu morar em vários estados, que foi pela engenharia, o que me trouxe muitas coisas. Por exemplo, eu só conheço o Mato Grosso do Sul quando é engenharia. Sim. Então, conhecer culturas, lugares, pessoas, isso a engenharia me trouxe. Né? A engenharia também me trouxe uma segurança inicial para poder fazer o que eu faço hoje. Porque com o dinheiro da engenharia que eu paguei meus primeiros livros, meus primeiros cursos, minhas primeiras mentorias, minhas primeiras imersões. Entende? Sim. Psicólogo, coach, com o dinheiro da engenharia. Então a engenharia foi uma fase muito importante na minha vida. Muito importante mesmo. Então eu sou grato, entende? Sim. Mas algo lá dentro de mim já sabia meio que não era bem aquilo, sabe? Mas eu cumpri o protocolo bem cumprido, assim. Eu fui um cara que eu nunca reprovei, eu sempre
engajei na minha carreira, assim, a cada 1 ano eu era promovido, então eu cresci muito rápido na engenharia. Muito rápido. Mas em alguns momentos eu entendia que não era bem aquilo, meu chamado, entende? Sim. Em compensação nas vendas, o que isso te proporcionou? Tem proporcionado hoje, né? Que é a fase atual já. Cara, as vendas traz senso de liberdade, as vendas traz um senso de, poxa, através disso dá pra mim ir pra qualquer cidade, estado ou país, só que sem depender de ninguém, sem depender de uma empresa te dar uma oportunidade, entende? Você cria oportunidade. Dá uma sensação de liberdade muito mais poderosa, entende? Sim. Por exemplo, com o jeito que eu sei vender, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, de sair da educação, de onde eu tô, e trabalhar, sei lá, no ramo de medicina. Não tem problema nenhum. Zero medo. Você sabe vender. Porque eu sei vender. É muita liberdade. Quem sabe vender, aquela frase clichê, quem vende não depende, é verdade. Uhum. E vendas é o que eu entendi que é o que mais me levaria à riqueza, entende? Mais rápido. E você entende que, assim, vendas é algo importante para todo mundo. Uhum. Para todo, seja empresário ou não, ou, sei lá, um médico, professor, tudo é importante. Mas por que você acha que as pessoas, elas sabem que é importante, mas elas não dão a devida importância? Eu vou usar exemplo assim. Hoje a gente atende vários clientes. Uhum. E se eu pegar desses vários clientes, acho que 90% eles têm negócio, eles vendem produtos ou serviços, mas eles não sabem vender. Por que você acha que... Acho que isso talvez é uma cultura do brasileiro, mas por que você acha que as pessoas não dão esse real valor? Eles sabem que é importante, mas não dão esse real valor para as vendas. Eu vejo que eles colocam muita questão assim, vender é um dom. E eu não acho que vender é um dom. Eu acho que tem pessoas que têm mais propensão a aprender a vender mais fácil que outras. Mas eu não acho que seja um dom. Qual que é a tua visão nisso? Eu fico puto com quem fala que vender é um dom. Pô, eu gastei quase 1 milhão para aprender o que eu sei hoje. Ó, de cursos de desenvolvimento e tudo mais, eu investi 300 mil. E comprar a franquia da WhatsApp, que foi 700 mil, foi uma estratégia para aprender a vender mais ao lado do bilionário Flávio Augusto. Então o cara fala isso, eu fico muito, sabe, incomodado, porque, cara, eu investi muito para ter essa habilidade, entende? Então não é dom de jeito nenhum. Não é dom de jeito nenhum. Pode ser que uma pessoa que tem um pouco mais de características de comunicação pode chegar à excelência em vendas mais rápido. Mas se ele for uma pessoa boa de comunicação, mas for uma pessoa preguiçosa, sem ritmo de trabalho, se não estudar, se não tiver num ambiente profissional de vendas, ela também pode ser ultrapassada por um Zé Ninguém que não se comunica tão bem, mas que aprende, se dedica mais, entendeu? Aquela clichê, o esforço ganha do talento, em vendas isso é verdade. Show. Em vendas isso é verdade. E você falou sobre a questão do Flávio Augusto. E aí você saiu você tava como engenheiro. Sim. Queria que você falasse assim, né, onde você estava na engenharia. Sim. E aí você decidiu viver de vendas. Exatamente. Como que foi isso, essa transição? Onde você estava? Na verdade, para onde você foi e por que você decidiu isso? O meu contato com as vendas de forma profissional, porque tem a forma amadora, né? Sim. Por exemplo, na faculdade. Eu vendia umas paradas para me manter na faculdade. Eu fazia faculdade federal, morava longe dos meus pais. Meus pais são de Rondônia, né? Eu era de Rondônia também, eu nasci em Rondônia. Eu fazia em Sinop, no Mato Grosso. E aí eu tinha que fazer alguma coisa para ter os meus rolés, para sair para as festas e tudo mais. Então, eu sempre vendia alguma coisa para ganhar um trocado. Mas era uma coisa amadora, né? Então, eu tive um jornal na faculdade que divulgava os eventos da faculdade, as festas e tudo mais. E eu vendia os anúncios desse jornal, sabe? O jornal mesmo, papel. Isso que ele não sabe fazer anúncio. O gestor da moda antiga, né? Exatamente. Então, o meu sócio desse jornal fazia, ele era o cara que entendia, e eu vendia. E aí eu ia nas empresas que tinham interesse de divulgar na faculdade, né?
Só que geralmente era só permuta, entende? A academia que eu malhava era permuta. A escola de inglês que eu estudava era permuta. O restaurante que eu levava as gatinhas era permuta. Era tudo assim, tudo permuta, né? Aí um ou outro pagava em dinheiro que me dava um trocadinho pra fazer alguma coisa na faculdade, né? Então esse tipo de venda amadora eu fazia. Mas não era algo profissional, né? Quando eu me formo como engenheiro e começo a trabalhar como engenheiro, eu comecei a notar o quão era desafiador tocar obra, lidar com pessoas de obra, peão. É muito... Pro meu estilo de pessoa, não era aquilo que me realizava. Eu ia, eu fazia, eu cheguei a tocar 24 obras em 2 estados simultâneos, só que em algum momento ali não estava encaixando. E aí, nesse momento que não estava encaixando, ou seja, não estava me sentindo bem com aquilo, aí eu vi e observei um cara que chegou na obra que eu estava executando, todo arrumado, com um carro bacana, e o relacionamento com ele, com o cliente, era o oposto do meu. Eu era o cara escorraçado pelo cliente. Porque a obra atrasa, a obra dá problema, ainda mais obras de armazenagem de grãos, que é como se fosse um quebra-cabeça gigante, tem falta peça e tal. E o cara me escorraçava, e o vendedor daquela obra, ele tratava de uma forma diferente. Ô, senta aqui, toma um café, vamos tomar uma cerveja, vamos ali na minha fazenda, entra aí na minha caminhonete. E eu fiquei impactado com o nível de tratamento, com o nível de aparência que esse vendedor tinha. E depois eu fui trocar ideia com ele, eu descobri que ele ganhava muito mais dinheiro do que eu, sendo que ele era da mesma empresa. O cara é mais bem tratado, se veste melhor e ganha mais que eu. Ganha mais que eu. Não é justo. Então, cara, aí... E nem estudou. Pois é, cara. Assim, né? Nem passou tanto tempo dentro da faculdade igual eu. Então, nesse momento, me despertou. Sabe aquela lâmpadazinha assim? Sim. Cara, tem alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei. Deixa eu ir lá perguntar. Aí, eu lembro dele, né? Foi lá em Tangará da Serra, Henrique Pastre. Aí eu perguntei, cara, como é que é a tua vida? Como que faz pra entrar aí na área comercial? Me explica um pouco. Aí ele foi contando. Poxa, eu ganhei um fixo, mais um variável. E naquela altura eu era um engenheiro que só ganhava um fixo, entende? Aí eu fui entender, eu falei, caraca, aí aquela lâmpadazinha acendeu. Poxa, existe um dinheiro que eu não estou acessando, uma vida que eu não estou acessando, e eu desejo isso, eu quero. Eu perguntei como. E aí ele me falou, como? Aí você se candidata dentro da empresa, de tempos em tempos pode ser que surja alguma vaga, só que era algo escasso, porque era meio que os times de vendas eram meio territorialistas, então as grandes regiões tinha cara que estava lá 20 anos como vendedor, 30 anos como vendedor, então era meio que muito difícil eu entrar nas melhores praças, né? Sim. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Tipo assim, uns caras que estavam anos. Só se esses caras morressem pra mim entrar, sabe? Pra quem não sabe, era uma empresa que trabalhava com construção de silos. Silos né? para armazenar grãos, isso. E o forte é o Mato Grosso. Não, regiões que o agro bomba, né? Sim. Então, na época, eu comecei a estudar. Eu falei assim, olha, se eu preciso ter alguma coisa diferente desses vendedores. Que eu nunca vou ter a experiência que eles têm, porque eu era um garoto de 20 e poucos anos. Os caras já tinham 50 anos. Eles tinham a minha idade só de tempo de armazenagem de grãos. Uhum. Aí eu comecei a fazer algumas coisas. Eu fiz um MBA em agronegócio, que é uma parte mais estratégica do agronegócio, entendeu? E aí, nesse meio tempo que eu estava fazendo esse MBA, a empresa lançou um processo seletivo interno e abriu uma vaga lá do Piauí. E era uma vaga nova, porque nunca tinha tido nenhum vendedor, porque era uma praça ruim para aquele segmento, entende? Era uma fronteira agrícola, que chovia pouco. Ou seja, eles abriram para ver se alguém ia, né? E aí, na primeira... algum louco. Tinha algum louco. E aí, na primeira oportunidade, eu me candidatei, fui selecionado, e do nada me mudo pro Piauí sem conhecer ninguém, nenhum amigo, nenhum conhecido, nenhum familiar. Nunca nem tinha visto no mapa, nem na televisão Piauí. Não sabia nada do Piauí. Eu falei, o quê? Tô dentro. Que dia que tem que estar lá? Já tava com as malas prontas. Filho. E aí fui, peguei o carro em Brasília, meu chefe morava em Brasília, né? E fui pro Piauí. Não é que eu fui pro Piauí, não fui pra Teresina, que é a capital. Uhum. Tem 800 mil habitantes. Fui pro interior do Piauí, cidade de 30 mil habitantes. Nossa. Calcula. Como é que era, né? A diferença de qualidade de A diferença. vida. Cara, aí eu cheguei lá, eu tenho uma facilidade de fazer conexão com pessoas, e no primeiro mês eu já fiz amizade com os caras da Bayer, que é uma empresa topíssima. Farmacêutico. E aí a gente começou a morar junto.
E ali já acendeu outra luzinha, que eles trabalhavam num segmento do agro muito mais rico e próspero do que a armazenagem. Então eles andavam num carro muito melhor, tipo, enquanto eu andava no Saveiro Cross, eles andavam numa Hilux. Aí o fixo e o variável deles era muito maior do que o meu. Então ali também já abriu outra referência, entende? Referência. Sim. Mudou sua referência. Mudou minha referência. Eu falei, cara, que doido. Você só ficava naquele mercado, né? Pra você era aquilo ali. Não, e é engraçado quando você sai da faculdade com uma cabecinha pequena, com aquele tamanhozinho de referência, você vai pro mercado, aumentou um pouquinho. Você muda de cidade, aumentou mais um pouquinho. Conhece mais um novo grupo de pessoas, aumenta mais um pouco. Vai aumentando. E aí, esse é o lance. Esse é o superpoder que existe em você sempre estar saindo do teu ambiente atual, buscando um ambiente maior, porque a tua mente vai expandindo. E aí, quando você expande, você não cabe mais na vida anterior, você só quer mais. Isso é o conceito de ambição. As pessoas acham que a ambição é ruim. Cara, a ambição é subir escada. Exatamente. A ambição é subir escada. Eu não quero realmente ficar do jeito que eu tava 5 anos atrás. Não ter ambição que é ruim. É que às vezes as pessoas acham que é sinônimo de soberba, né? É igual aquela frase quando alguém chega pra você e fala assim, pô, tá, você mudou. Pô, que bom que eu mudei, né? Sim. Então é a mesma coisa, cara. Tipo assim, como se fosse ruim, né? Como se fosse ruim, que bom que eu mudei, né? Eu tô evoluindo. E é isso, vai evoluindo. Cara, e você falando isso aí agora da sua... Você olhou e falou assim, o cara vendendo, falou, pô, ganha mais, ganha tudo. Me lembrou do meu primeiro trabalho de carteira assinada e único, que foi como vendedor. E aí eu tinha 18 anos na época, eu já trabalhava antes, sempre trabalhei, e aí me contrataram para administrar ali, ser o vendedor, meio que, tipo, era um vendedor gerente, assim, com 18 anos. Porque eu ficava na sede e o outro vendedor saía viajando no estado e eu ficava ali coordenando tudo e ganhando ali. Aí quando vieram com a proposta a mim, na época era R$ 1.500 o fixo, mas na minha cabeça foi, pô, 1.500 naquela época, eu tinha 18 anos, falei, tá ótimo, tá lindo. Tá top. E 1% de comissão top das vendas. Só que eu nem tinha... Sabe quando, assim, você nunca trabalhou com comissionamento, você nem... Maravilha, legal. Só que cada máquina custava 220 mil. Então, bom, 1% era 2.200, né? Cara, e a gente, durante um ano que eu trabalhei, nós somos a filial que mais vendeu no Brasil. Que top. Então, assim... Máquina agrícola? É, máquina pesada. Para carregadeira. A gente vendia só para carregadeira. Tinha outras, mas a cara que mais vendia era para carregadeira. Sim. E ela vinha chinesa, né, e tal. E, cara, acho que não teve um mês que eu tirei menos de 5 mil. Aí. E com 18 anos. Aí foi quando eu falei, surgiu isso aqui. Eu falei, cara, vender é massa. Bom, sim, sim. É bom. E o Caio Carneiro fala muito isso, né? Ele fala assim, cara, vendas é a molécula mais próxima de empreender. Sim. Porque a vida do vendedor é ele criar riqueza. Ele, tipo assim, eu sei que tem empresa que o cara tira pedido, né? Sim. Mas o jeito que eu sempre trabalhei nunca foi assim. Por exemplo, cheguei no Piauí. Cara, ninguém me deu uma rota, ninguém me deu uma lista de... Não, eu cheguei... Acabou suas vendas. Eu fiz amizade com os caras ali no hotel, fui morar junto com eles. Comecei a rodar com um vendedor que estava ali na região há algum tempo. Falei, cara, eu andei uma semana com ele visitando os clientes. E ele foi me apresentando. Então é bem trabalho de porta em porta, sabe? Você chegar no lugar e ninguém te conhecer e você não conhecer ninguém. Você não saber nem para onde é a fazenda do cara, entende? É tipo perguntando e vamos lá visitar e bate lá e o cara tá no trator lá e você... Ah, quem que é o dono e tal? E aí, tudo bem? Eu tô aqui, eu sou o vendedor da Cap e tal. Bem assim, entendeu? Mas respondendo a tua pergunta lá atrás, que eu acho que eu não respondi, por que as pessoas não se dedicam a vendas mesmo sabendo que é importante? Tem vários fatores. Número 1, no subconsciente de todos nós, vendas é uma coisa ruim. Inclusive no meu, era assim. Número 2, vendas é uma atividade que exige do indivíduo persistir até encontrar o resultado. E a maioria das pessoas não quer persistir até encontrar o resultado. Ela só quer o resultado. Exato. E persistir até encontrar o resultado é sofrido. Por exemplo, você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Pô, o cara pra chegar em faixa preta, meu, não é qualquer um. É muito tempo. E outra, muita porrada que você toma. Nas vendas é a mesma coisa, entende? E as pessoas acham que vendas vai rolar. Venda não rola.
Venda é um processo que você tem que ter interferência, não rola. Entendeu? Então as pessoas não fazem porque é difícil. Que não é fácil. Difícil, né? Ele quer o fácil. E é aquilo que você puxou ali antes. Hoje tem muito tirador de pedido. Exato. E assim, cara, falar de venda pra mim, eu gosto demais de falar de venda. E gosto assim demais porque vem me trazendo muitas situações que eu passo no dia a dia. Sim. Por exemplo, vou trazer uma situação de corretor de imóvel, cara. Sim. Eu atendo alguns corretores de imóveis e converso com outros, faço algumas coisas com outros, e sim, isso me vem muito isso. Corretor, hoje, tá? Eles estão mal acostumados no sentido assim. Eles querem que... eu ouvi isso de uma corretora. E, cara, foi assim, eu tive que parar, falei assim, vou respirar fundo. Ela falou assim, porque eu invisto em anúncio e eu quero que o lead chegue e eu quero que ele já compre. Não, cara, essa risada aí foi a risada que eu quis dar na cara dela. Eu quero investir 1.000, que vai me chegar 100 leads, e eu quero que... Eu olhei assim, eu falei assim, você concorda comigo? Se fosse assim, eu era o corretor, eu ia fazer o anúncio pra mim, não ia estar fazendo pra você. E por quê? Mandou bem com ela. Não, porque, falei, você concorda comigo? Ela parou e falou assim. Ela só fez assim. Não é assim. E eles estão... Eu acho que o digital ele trouxe uma coisa muito boa, que é o fluxo. Por exemplo, uma das fontes, uma forma que você captar é ligação, e a forma que você está contando que você captava lá era porta a porta. Sim. Isso é uma forma, é um jeito de fazer, dá muito certo de sempre até hoje, só que com a internet ela trouxe outros métodos, Sim. que não é o certo ou errado, mas é o que a gente estava conversando ali antes. É mais um ponto. Mais um canal de venda. Mais um canal de venda. E mais um potencializador. Só que, com isso, você concorda que se você, quando você estava lá, quanto tempo você demorava para conseguir falar com 50 clientes? Qual que era o tempo de deslocamento? Qual que era o tempo de deslocamento? Demorava. Sim. Hoje, fazenda, né? Hoje, para você conseguir 50 clientes no seu WhatsApp, não é tão demorado. E às vezes, dependendo do nicho, você nem precisa investir tanto. Tá? Aí, desses 50, 5 chega pronto para comprar já. E aí a pessoa vem, já é o tirador de pedido. Só que aí se você bota esses 50, um vendedor com esses 50, você pode saber que o cara vai fechar 10, 15 desse aí. Sim. E isso aí, cara, vem trazendo um mercado muito dos tiradores de pedido e um mercado preguiçoso. Preguiçoso, entendeu? Sim. O cara fala assim, cara, não, eu não quero, eu quero... O lead está muito desqualificado. Aí você vai pegar assim, tá beleza, manda, deixa eu ver os atendimentos. Nem pergunta o nome da pessoa. Não pergunta. Eu peguei o atendimento do cliente esses dias que era assim. Oi, tudo bom? Quanto custa isso? Tanto. Caraca. Eu peguei um desses dias que era assim, tudo bom, tô interessado. Queria conhecer mais o teu estabelecimento. Ele já mandou o preço. Ele não perguntou o nome, ele nem pediu o preço e ele já ganhou o preço. Aí eu até falei assim, nossa, você tá com vontade de espantar? Você quer acabar logo com a conversa? Uhum. Porque é isso que você tá fazendo, você não tá vendendo. Sim. Você tá só se desfazendo da pessoa, quando aquela pessoa chata que você começa a conversar e você quer acabar a conversa, você tá fazendo isso, você não tá vendendo. Mas eu acho que também tem muito de... As poucas pessoas são apaixonadas por vendas como eu, por exemplo. Mas eu só me apaixonei porque eu entendi que era um superpoder. Sim. Eu só passei a desejar isso quando eu olhei assim e falei assim, pô, vamos lá, Silvio Santos começou como vendedor, Flávio Augusto como vendedor, Pablo Marçal, fala, ele é vendedor. Você vê, os caras grandes são vendedores. Eles assumem, eles falam, cara, eu gosto de venda, eu amo venda, entendeu? Quando eu fui tendo acesso a essas pessoas através das leituras, dos livros e tal, eu falei assim, então, burro é quem não é vendedor. Sim. Todo mundo vende. Exatamente. Aí, quando você passa a buscar essa habilidade, desejar isso, é um outro nível de entrega para aquilo, certo? Geralmente, o cara que tá aí, esses tirando de pedido e tal, é um cara que não deu certo na vida,
que ele tá ali por estar, ele nem sabe o que ele quer da vida e tá ali. E o dono da empresa também, folgado, em vez de entender que tem pessoas que gostam de venda e descobrir quem são elas. E o dono da empresa, e potencializar essas pessoas. Só que, inclusive, o dono da empresa não gosta de venda. Tem preconceito com vendas. Acha que vendas é uma coisa de 15ª categoria, entende? É vendedor. É, vendedorzinho, entendeu? Se o dono pensa isso, você acha que o funcionário vai pensar o quê? Você fala assim, eu sou vendedor. Ele fala, mas você trabalha com o quê? Exatamente, exatamente. Esse tempo de uma cliente que ela falou assim, minha secretária. Eu falei, mas o que ela faz? Não, ela atende, ela que fecha as coisas. Eu falei, ela não é sua secretária. Ela é sua vendedora. Não, mas ela tem telefone. Ok, ela tem telefone. O que vem no telefone? As vendas. Aí foi que eu... Aí esse foi o primeiro alerta que eu tive. Falei, cara, eu preciso conversar com vários clientes. Eu falei assim, tá, como é que você paga ela? É um fixo. Eu falei, ela não tem comissão? Não. Eu falei, você concorda comigo que se ela vender 10 ou vender uma... Tanto faz. Tanto faz. Ela, sim. Eu falei, se ela vender 10, quem vai estar ganhando mais é você, não ela. Sim. E aí, essa cliente, ela parou, pensou realmente, e ela mudou tudo e mudou o jogo dela. Sim. Porque aí, a secretária virou uma vendedora, continuou com o fixo e teve um variável. Uhum. Entendeu? Descobriu o superpoder. Descobriu o superpoder. E aí, a secretária, né, que virou vendedora, começou a potencializar, estudar e organizar essa parte. Porque ela falou, opa, se eu puder organizar isso aqui, eu vejo um potencial de ganhar mais. Sim, sim. E aí eu fui bater com vários clientes isso, cara, e eu descobri que muitos não tinham. Eles tratavam a pessoa que vendia como um atendente. Um atendente. Sim. Um atendente do quê? Sim. Não, ele faz sozinho, então ele não é seu atendente. Ele é como se fosse assim, imagina num time de futebol você olhar para o atacante, o atacante. O atacantezinho. Pô, é ele que faz o gol. É ele que faz o time ganhar. Exato. Né? Porque ou dá empate, né? Que dá um ponto, ou você perde. Mas geralmente o time que ganha, concorda? Que ganha campeonato é o time que mais faz gol. Faz gol. Por isso que, inclusive, no jogo de futebol, você vê, só tem aquele negócio das bolas, né, de ouro. Uhum. Só tem pra atacante e pra goleiro. Sim. Não tem pra meio de campo, não tem pra lateral. Zagueiro. Só tem pra atacante. Os caras que mais ganham dinheiro não é os atacantes? Sim. Os caras que mais tem glamour não é atacante? Por quê? O que ele faz, o ofício dele é... Exatamente, é vender, pô. Ele que vende. Ele que vende. É isso aí. Ele que vende no time dele. Ele que vende no time dele, cara. Por isso que ele é importante. Aí você vai nas empresas, a galera não olha isso, não olha assim. Não olha. Inclusive corretor. Cara, corretor, velho. Eram os caras que eram pra mais estudar na face da terra. Venda. Sabe por quê? Porque a comissão é altíssima. Segunda coisa, eles lidam com o sonho de todo brasileiro. A casa própria. Porra, eu vendo curso de inglês na WISA. A maioria das pessoas não quer estudar inglês. Entendeu? O cara não quer. Ele quer a transformação que o inglês causa, né? E olhe lá, nem todo mundo, entendeu? Não é uma coisa assim. Sim. Agora, a casa própria é um sonho desejado por todo brasileiro. É enraizado já, né? Enraizado, é cultural, é como se fosse assim, ó. O cara já nasce, é um potencial cliente para ele. Sabe? Então, é um mercado que o cara tinha que ser apaixonado por atender bem a pessoa, apaixonado por entender como é que eu chego nessa pessoa, porque ele tá lidando com o futuro de famílias, cara. Exato. Entender o contexto dessa pessoa, entender a realidade dela e entregar o que ela quer. Porque Sim. Eu falo que o bom vendedor, cara, ele é aquele que ele vai conseguir vender, assim, não importa se o Thaleson não tem o poder aquisitivo para comprar esse produto aqui. Um bom vendedor ele vai dar um jeito de arrumar encaixar alguma coisa para te vender. Ele não vai querer que você saia daqui sem você comprar alguma coisa dele. Exatamente. Então E uma coisa útil para a pessoa, né? Coisa útil, lógico. Porque daí a gente sabe que tem uns caras que quer empurrar, né? Quer empurrar e tudo mais, mas o cara que vai vender mesmo, vai transformar. E, cara, o corretor, ele é isso aí. Eu tenho assim, é um mercado que eu gosto muito de trabalhar. Uhum. Porque é muito bom. É um mercado que tem público o tempo inteiro. Hoje a gente estava na palestra lá da... Como que chama? Nayara? Sim. Câmara. Cara, eu tirei até foto do negócio que ela...
ela colocou lá do tanto de contratos novos pela Caixa, tanto de prospecção. Assim, cara, é um mercado infinito isso aqui. Infinito. Eu agora, dia 23 de maio, vou dar uma palestra para corretores lá em Teresina, no Piauí, né? E eu vou falar sobre isso, porque, cara, se eu fosse corretor, eu teria, sabe, brilho nos olhos de entender que o que eu faço gera uma transformação na família da pessoa, vai ser o lugar que geralmente as pessoas ficam a vida inteira. Elas vão construir memórias. Memórias, sabe? É um negócio que não dá pra tratar de qualquer jeito, cara. É algo muito sublime, muito visceral do sonho do brasileiro, assim, sabe? Então, pô, o cara não quer estudar, não quer fazer curso, não quer pegar no telefone, não quer atender, não quer fazer de forma personalizada. Não quer entender o cliente. Cara, não faz sentido, sabe? E aí entra o ponto. Talvez nem todo mundo que entrou na corretagem desejou estar na corretagem. Ele olhou só a comissão e... e aí, cara? Foi pra uma necessidade. Mas mesmo assim, né? Ele tá no jogo errado. Porque assim, ó, um vendedor de sucesso não é um estuprador mental. Não é um cara que quer entrar e arrancar as coisas do teu bolso. Pelo contrário, ele pensa assim, ó, cara, se eu atender a tua necessidade de um nível incrível, você vai me dar muito dinheiro, mas primeiro eu faço por você, primeiro eu te sirvo, entende? Então, a gente tem até um princípio no nosso trabalho, né? Pensar em si é não pensar em si. E pensar em si é não pensar em si. Parece meio doido que eu falei aqui. Bastante. Mas o lance é o seguinte, quando você fica olhando só pra tua meta, tua comissão, é como se soltasse um laser da tua cara e o cliente percebe que você tá pensando só em você. Aquela fobia. Não, sabe assim, o morcego que solta aqueles sonoros? É tipo o vendedor com letreiro. Quero e preciso vender. Quando esse cara faz isso, ele não vende. É o efeito aranha, né? Tipo, eu sinto que tem algum perigo. Algum perigo. Quando ele tá assim, duas pessoas pedem, porque ele não vende e o cara não atingiu o sonho dele. E o cara ainda fica meio que se sentindo lesado. Ele fica com um sentimento intragável dentro dele, entende? Passado para trás. Exatamente. Então, qual que é o segredo do vendedor profissional? Interessar-se verdadeiramente pelo outro. Primeiro, sempre a pessoa. Porque se eu me interessar por você, eu falar assim, cara, eu vou resolver o teu problema. Você vai ficar muito feliz, muito grato. E esse processo a gente ama. Todo mundo ama comprar. Sim. É um tesão comprar. A gente fica realizado. Dá um tesão, não dá? É bom comprar. Mas ninguém gosta que alguém venda algo pra gente. Por quê? Porque virou algo marginalizado. A gente se sente meio que lesado e tal. Tá arrancando meu dinheiro. Arrancando meu dinheiro, arrancando minha energia. Dinheiro é energia, né? Tá arrancando minha energia e não pode ser assim a relação, entende? Então, todas as vezes que o vendedor tá se interessando verdadeiramente pelo outro, ele vende. Ou não vende, por exemplo. O fato de eu estar me interessando aqui por você, eu descobri que você não precisa do meu produto nesse momento e tá tudo bem. Mas talvez você tá precisando de outra coisa, de outro produto, de outra pessoa e tá tudo bem. E eu te recomendo. Sabe, nós somos legendários, né? Por exemplo, às vezes o cara vem te procurar para uma mentoria de vendas. Não, ele tá precisando de Jesus na vida dele. Ele não tá precisando da minha mentoria de vendas. Eu vou falar do Legendários. Sim. Mas como que eu vou descobrir o que ele tá precisando? Com boas perguntas, me conectando. E aí, me conta, você tá precisando do quê? Você tá buscando o quê? Sabe esse lance? Cara, eu falo assim, o negócio que você falou duas coisas que você falou. Boas perguntas e do cara não tá precisando. O meu sócio, cara, ele é um cara que eu falo pra ele, eu falo, o seu superpoder é fazer boas perguntas. E é verdade, eu falo, cara, a pessoa que sabe perguntar, ela sabe, ela conquista tudo. E ele faz muito boas perguntas. Esse tempo a gente estava numa reunião, cara, ele fez ótimas perguntas pro cara, chegou no final e falou assim, cara, eu não posso te vender. Ele falou desse jeito, eu não posso te vender. Porque se você comprar isso aqui agora pra mim, vai afetar isso teu, vai fazer isso. Nosso relacionamento não vai ser bom porque você está esperando algo que eu não vou te entregar como mágica, é um trabalho que vai crescendo e tal. Cara, o cara parou assim, ó, uns 30 segundos. E o cara, ele ficou, por um período ele ficou meio bravo. Eu falei, você está negando de vender pra mim? Eu falei, cara, não é que eu tô negando, mas é que é algo que, tipo... É coerente, né? É coerente, entendeu? E, cara, eu parei, eu olhei aquilo ali e falei, verdade.
Eu falei, cara, talvez naquele momento eu não teria aquele negócio. Ele pensou ali no... Pô, cara, não posso. Sim. Sabe? Então, isso é verdade. E eu acho que isso traz outras coisas, né? Porque assim, vamos supor, você foi honesto, o cara falou, cara, eu não posso vender isso agora. Qual a chance de um amigo dele, alguma coisa, ele falou assim, cara, tô precisando disso. Pô, tu vai lá, fala pro Thales. Sim, o cara, ele é honesto, ele vai te ajudar. Se não for pra você, ele vai falar que não é, e é isso. Isso ali é uma baita uma indicação e... Sim. E vai vir praticamente fechado já. Né? É índice de humanidade, né, cara? Você tem que ter um índice de humanidade alto. Pô, não é sobre... A vida não é eu arrancar o dinheiro dos outros. Não, a vida não teria graça nenhuma, cara. Seria uma merda. Entende? Não rola isso, né? Então é isso mesmo que seu sócio, ele tá de parabéns. Ô, Thaleson, e aí você ali na sua jornada de engenheiro descobriu o superpoder das vendas. Sim. Dentro ainda da engenharia. Sim. E aí você viu, caraca, eu consigo ganhar comissionamento, viu outro cara. E aí de repente você resolveu largar tudo. Antes de largar tudo, eu fiz um upgrade do modelo de comissionamento, né? Sim. Porque eu tava numa empresa que ela tinha um salário fixo alto, mas ela não tinha comissão, ela tinha prêmio. É tipo assim, ó, se você fizer uma meta de X, você ganha 15 salários seus, entende? Então eu tava nessa empresa. Aí surgiu uma oportunidade de eu entrar na maior empresa do segmento que eu atuava do mundo, que era a AGI, empresa canadense. Ela tinha uma outra proposta, que era o quê? Um salário fixo baixo, mas o teu variável é a comissão 1% de tudo que você vendesse. Né? Aí nessa altura, o que eu pensei? Eu já estava lendo os livros do Flávio Augusto e tal, ele falava muito sobre você gerar a tua própria riqueza. E aquilo para mim era o caminho mais próximo disso que eu estava lendo. Porque eu estava focando no quanto maior o risco, maior o ganho, entende? Eu já tinha entendido, eu tinha aprendido isso numa leitura. Sim. Quanto maior o risco, maior o ganho. Eu falei, não, então eu sei que aqui é mais arriscado. Porque era uma empresa nova, chegando no país, eu continuava sendo um cara novo, e eu ia para uma região nova, que era Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande. E aí eu fiz essa transição. E foi a melhor coisa da minha vida, cara. Porque ali eu cresci demais. Porque uma coisa era vender Kepler, que todo mundo conhecia. Você fala porque você veio para Campo Grande. Foi por isso que eu vim para Campo Grande. Uma coisa era vender Kepler, que era uma empresa famosíssima. Outra coisa é vender a AGI que ninguém conhecia. Exato. No mercado difícil, assim, que é o agronegócio, muito tradicional, né? E competitivo. Numa região que eu não conhecia ninguém também, eu fiz o mesmo trabalho, de porta em porta, tudo de novo. Mas foi uma delícia, cara. Foi muito massa ver as obras. Você vai daqui pra Cedrolândia, você vê à direita lá do Maninho lá. Tem uma obra que eu vendi, da AGI, do lado direito, assim, você pode ver. Foi uma das primeiras obras que eu vendi. Olha só. Cara, e realizador. E eu arrebentei nessa empresa, né? Eu fui o cara que mais vendeu no ano de 2017 na empresa inteira. Aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2017, 18 e 19, 3 anos. Aí você descobriu um reality show. Reality show do Flávio Augusto. Universidade? Como é que Universidade da Matrícula. Da Matrícula. Nessa altura, nesses 3 anos, eu fiz muito autodesenvolvimento. A gente tava conversando, né? Pô, eu fui em psicóloga, vocacional, eu fui em coach, entende? Eu fiz um monte de curso, dei o Carnegie, não sei o que. Rasguei dinheiro, positivamente falando, em desenvolvimento. Porque algo estava me dizendo que eu era um cara mais de vendas mesmo do que de engenharia, entendeu? Eu tava sentindo. Já tava sentindo que tinha alguma parada para mim fazer diferente. Mas já tava nas vendas, né? Já tava nas vendas, mas do agronegócio, né? E aí, nesse meio tempo, o bilionário Flávio Augusto criou esse reality show, Universidade da Matrícula, que ele lançou num aplicativo lá. E aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, de imediato eu não imaginei ir, né? Eu tava meio assim e tal, porque eu tava muito bem onde eu tava. Eu tava voando, eu tava bombando, entendeu? E aí até no primeiro momento eu neguei a possibilidade de... Porque era um reality show, você tinha que enviar um vídeo, né? Na hora de fazer a inscrição. A lá BBB. A lá BBB. Aí eu fui deixar pra, tipo, aos 45 segundos do tempo pra gravar o vídeo e mandar. Tipo, nos últimos 3 dias.
Meu irmão me liga, né? Que ele é um grande incentivador meu. Ele falou assim, cara, velho, isso tem tudo a ver com você, cara. E aí, você vai? Eu falei, vou. Eu lembro que eu tava em Maracaju, no hotel, gravei esse vídeo lá e postei até com a roupa da empresa, velho. E aí postei lá e deixei, né? Vamos ver. Cara, 2 semanas depois o cara me liga, velho. Flávio Augusto ligou. Não o Flávio, o Ed Alberti, que é o braço direito dele, né? Olha. Aí ele me liga, pô, cara, gostamos aqui do teu vídeo e tal. Quero te dizer que, pelo que a gente viu no teu vídeo, a gente gostou e você foi selecionado. Só que, para que você garanta a tua participação, você tem que fazer um Pix de 20 mil. Tipo, amanhã. Somente. Tipo, amanhã. E daqui 2 semanas você tem que estar aqui em São Paulo. Mas não era, mas não era assim, ir pra São Paulo pra, né, passar uma semaninha, Não, passar 3 dias. 6 meses. Era larga tudo e vim pra São Paulo. Exatamente. Foi tipo uma ligação assim, sabe? Foi tudo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E eu tive que tomar essas decisões. Você não era casado na época? Não, eu era noivo. Inclusive eu namorei 3 anos à distância com a minha esposa. Ela era do Piauí. É tipo assim, ó, eu tava no Piauí, né? Eu falei assim, ó, eu vou lá dar certo num projeto. E eu vou dar. Já vou dar um jeito da gente casar, mas eu preciso fazer esse projeto dar certo. A gente fez um pacto, né? E a gente ficou 3 anos à distância. Isso também foi um dos fatores que me fez pensar em outras formas de ganhar dinheiro pra gente estar próximo. Na época, eu olhava pro agronegócio e falava assim, pô, se eu for pro Piauí, o agronegócio lá não é tão legal assim, né? Não ia rolar. Então eu já tinha pensado várias outras coisas, né? E aí, então teve esse chamado desse reality show, cara. E ali você tava trabalhando com vendas ali no agro. Sim. E foi lá pro reality show. O que essas vendas ali do agro te auxiliaram dentro do reality show? Ou quando você chegou lá, você falou assim, putz, não sei nada de venda, tô aprendendo aqui agora. Cara, realmente eu descobri que eu sabia muito pouco perante ele, sabe? É um jogo totalmente de amadorismo e profissionalismo, assim, ó. Se você pega um jogador do Barcelona e um jogador do, sei lá, qual é o time aqui de Campo Grande? Operário. Comercial. Tipo assim, ó, os dois jogam bola, certo? Uhum. Sim. Em times profissionais, certo? Ah, pô, não tem como comparar um com o outro, sabe? Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, caraca, realmente os caras são diferenciados. Os caras tinham um ritmo de trabalho muito maior que o meu. Sabe, frequência de trabalho, assim, de falar com pessoa, de fazer reunião muito acima. Os caras tinham um nível de treinamento muito acima. Nem quer dizer horas trabalhadas. É frequência, é ritmo, né? Mas também horas. Também horas. Também horas. Frequência, horas, pegada, totalmente, assim, diferente, sabe? Cara, não é à toa que o Flávio Augusto é bilionário, mano. Ele é um vendedorzão raiz que trabalha muito, cara focado, sabe? É um cara incrível, assim. Então, e também eu tomei uma decisão. Eu falei assim, cara, vamos lá. Na época eu ganhava 10, 15 mil por mês. Eu falei assim, pô, se eu fosse tão bom assim em vendas, eu já seria milionário. Como eu não sou, só ganho 10, 15 mil reais, sou um mané nas vendas ainda, eu vou fazer o seguinte, momentaneamente eu vou esvaziar o meu copo para que eu receba tudo do zero deles. E eu vou executar tudo igualzinho eles estão falando, entende? Eu percebi que era inteligente fazer isso. Uhum. Porque quando você não esvazia o copo, você gasta muito tempo duvidando. Poucas pessoas fazem isso. Poucas né? pessoas fazem isso. E quando você tá duvidando, você não tá aplicando. Não tá aplicando, porque você fica querendo fazer do teu jeito. Não, porque eu trabalhei muitos anos em vendas e eu sei fazer. Você é um fudido com vendas, quer dizer que você é bom em vendas? Claro que não. Então eu falei, pô, o cara é bilionário, mano. Não vou discutir com o cara. Vou confiar. Vou confiar. E esse foi o meu superpoder lá no reality show. Era o cara que aprendia mais rápido, que aplicava mais rápido, que trabalhava mais, que executava mais. Que errava mais rápido. Errava mais rápido, né? Então, teve uma vantagem que eu tive no reality show, que é o fato de eu ter morado em vários estados. Eu conhecia gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Várias culturas. E isso ter me tornado um cara um pouco mais resiliente, de uma certa forma, entende? Essas mudanças, assim. Essas mudanças, chegar numa cidade e não conhecer ninguém, sabe? Algumas dores que a maioria das pessoas tinham, eu não tinha, né? Por exemplo, o cara nunca morou longe de casa e foi pra São Paulo. Surta. Pô, ele surta no começo, né? Eu não, eu já tava acostumado a mudar, cada um ano eu mudava de cidade.
entende? Show. Então isso aí foi uma vantagem minha. E aí, Otário, se você foi lá com a cara e com a coragem para São Paulo, ficou 6 meses, né? Um período. Largou, teve que largar o seu emprego, que tava top, super te dando um bom rendimento. E aí você foi o cara que despontou. Exatamente. Cara, eu pedi demissão, né? Que você pede demissão, você perde todos os direitos. Exato. E vendedor tem negócios engatilhados que tá por sair, né? Então meio que você pede também aquelas comissões que você poderia ter. Sair já. Foi um trabalho que eu fiz, tá ligado? Sim. Mas não, como não foi concretizado na época, aí não configura meu, né? Aí o reality show era bem punk, assim, porque, cara, tudo por tua conta, passagem, hospedagem, alimentação, tudo por tua... Ele não dava nada não, pô, foi bem raiz a parada. Nossa. E ainda tinha que casar os 20 mil pra estar lá, né? E pedir demissão, você perde todos os seus direitos. Mas o que eu olhei pra isso, eu falei assim, cara, peraí, bicho, eu vou aprender com o bilionário Flávio Augusto. O cara é o mestre das vendas, ele tinha saído em 2019, na capa da Forbes, assim, com a cara assim, o mestre das vendas. Olha. Eu falei, cara, você acha que eu vou ficar aprendendo aqui? Ou vou aqui aprender com esse cara? Pô, é oportunidade de ouro. Eu já era fã do cara. Quantas pessoas não gostariam de estar ao lado dele, né, cara? Hoje ninguém consegue mais fazer isso. Tá entendendo? Exato, foi só na primeira turma mesmo. Né? Se ele abrir hoje 20 mil, cara, o que vai ter de... Tá entendendo? Ele tem que abrir mais de 100 pra... Ainda vai ter muita gente, cara. Só que ele colocou isso como barreira de entrada, sabe por quê? Se ele colocasse sem nada, todo mundo queria ir. Mas quando ele coloca isso, ele já tá testando o caráter empreendedor do cara. Porque pensa bem, como é que o cara vai pagar 20 mil por algo que ele nem sabe como é que é, ele não sabe nem como vai ser o desempenho dele, ele nunca fez isso na vida. Pô, eu usava botina, chapéu, visitava produtor rural e vendia silos. Eu fui morar em São Paulo, na Vila Olímpia, usar terno, vender curso de inglês. Sabe, é umas coisas que pouca gente tem coragem, né? E de apostar, né? Porque de apostar. Não você colocou. Porque você já começa ali com uns 50 mil de... Tô colocando aqui esse dinheiro. Exato, porque você não tá ganhando nada, você largou seu emprego, tinha seus custos fixos lá, querendo noivar, rapaz. Exatamente. Sabe quanto que a gente ganhava por matrícula de curso de inglês? R$250, pô. Olha. Esse era o ganho que ele dava. Ele dava duas coisas importantes. Os R$250 não era importante, porque não era nada, né? Mas o treinamento diário, todo dia reunião, mentalidade, treinamento, ensinar técnica, tal, extenuante. Mas era com ele? Não. Com ele era em eventos de premiações de quem mais vendeu naquela semana, sabe? Uhum. E de tempos em tempos tinha uma reunião que ele dava uma mentoria, uma mentalidade e tal. Mas diariamente é com o Ed Alberti, que é o braço direito dele, né? Legal. Todo dia. O que ele fez para esse programa, esse reality show? Ele pegou os melhores da empresa dele e tornou eles os nossos professores, entendeu? Já eram caras ricos, empresários já ricos, que já tinham várias escolas de inglês, só que eles foram para São Paulo com a gente, viver o camping com a gente. É tipo Legendários, o cara pode ser o criador da parada, mas ele tava lá no campo com a gente, entendeu? Então o cara ficava até tarde com a gente e tal. Muito legal, muito da hora. E assim, aí eu vou perguntar, se não for, você corrige aí. Mas acho que o método mais forte do Flávio Augusto é ligação, certo? Sim. Como que você, assim, como que você vê a questão... Porque hoje, né, pós-pandemia... eu vejo muitas pessoas falando assim, ligação não funciona mais. Uhum. Ligação não... Agora ninguém tem telefone. Cara, como que você vê isso? Porque você foi, aprendeu isso, executou, vendeu muito com isso, vende muito com isso, a WhatsApp vende muito com isso, e ainda tem pessoas que falam, a ligação não funciona. Como que você lida com isso, cara? Ou assim, qual que é a tua visão disso aí? Não, essa pessoa tá certa, não funciona. Pra ela que não sabe fazer. Sim. Tá entendendo? Ela que não tem técnica. Ela não sabe fazer, ela vai dizer que não funciona. Assim como vocês trabalham com marketing, tráfego pago, né? A pessoa fala, não funciona. Não, mas você não sabe fazer. Não sabe entender. O problema não é a ferramenta. Tem gente tendo resultado com marketing e tráfego pago, não tem? Sim. Mas tem a maioria que não tá tendo. Sim. Porque eles não sabem fazer. Então, nunca é a ferramenta, entende? Pega uma faca, né? A faca pode ser usada por um assassino
E também pode ser usado por um mestre cuca. A mesma ferramenta. Aí quem usa que interessa, entende? Então, assim, cara, esse é um tabu total, porque a Wiser Educação, o Flávio Augusto, investe rios de dinheiros em tráfego pago, muito mais do que a maioria das empresas de educação. Só que 85% do resultado dele vem de ligações de vendas ativas por indicação. E o que a galera não vê é falar assim, pô, ele... Vamos pensar na cabeça de alguém que tá ouvindo isso aqui agora. O cara fala assim, pô, ele investe muito em tráfego pago, muito em marketing, mas 85% das vendas dele vem de ligação. Então para de investir e só liga. Você acha que ele teria o mesmo resultado? Aí que tá, é que não é ou um ou o outro, é os dois, pô. É isso aí. Aquele ponto de contato ali do tráfego, do marketing, cara, ele é um ponto decisivo. Quando você fala o avião, qual que é a asa mais importante? Né? Da esquerda à direita. O motor mais importante. Não, os dois são importantes. É os dois. Não vou sem. E as pessoas, elas não entendem isso, cara. Os empresários não entendem isso. Eles colocam na balança, ou é um ou é outro. Ou eu vou ligar, ou eu vou investir. Porque ligar depende do investimento, não é só a ligação. Pô, pra você fazer 100 ligações num dia, 200 ligações num dia... É muito tempo. É tempo e é time. Sim. Então você tem que investir. Sim. É treinamento. O cara fala, ou fazer isso ou fazer aquilo. Ou colocar um outdoor. Acho que eu entendo que empresas, às vezes elas precisam escolher, né? É por causa de budget, por né? verba, mas ela tem que pensar numa estratégia, né? Igual o Rodrigo falou ali, olhar o micro, o macro e aí estruturar isso aí, né? Sim, sim. Mas aí que tá. É que as pessoas não sabem fazer, entende? Sim. E dentro dessas, as pessoas não sabem fazer. Agora eu vou pedir uma rápida aula aí. Passo a passo. Qual que seria um processo, tá? Tipo assim, de venda por ligação? Existe processo de venda. Como que seria um processo de venda ali para ligação? Eu sei que são vários pontos, mas sim, você dá uma explicação ali. Eu acho que mais importante do que falar da ligação em si, falar da importância de você abordar o mercado. Porque a ligação é um meio que a gente usa para abordar... O grande diferencial do Flávio Augusto e da WhatsApp, sabe qual que é? Vendas ativa. O que é venda ativa? Você abordar o mercado. Vamos imaginar o seguinte. Neste momento, certo? Supondo que você está produzindo conteúdo sobre emagrecimento, tá? Aí você tem algumas pessoas que estão te acompanhando, certo? Sim. É maioria ou minoria da população que precisa de um emagrecimento? Maioria. É minoria. É minoria? É minoria. Que estão te acompanhando, meu querido, é minoria. É minoria. Sim, estão me acompanhando, minoria. Tá entendendo? A maioria não está te acompanhando. Sim. Você concorda que é isso que tá te acompanhando e existe isso que não tá te acompanhando? Sim, que você não tá correndo atrás. Né? Exatamente. O grande diferencial da WhatsApp é que os vendedores são formados para abordar esse mercado que é muito maior e que não tem nenhum concorrente indo atrás. Entende? Esse mercado aqui a gente também vai atrás dele. Também fazemos. Por isso que a WhatsApp é uma unidade que tem uma escola linda, num ponto A, numa esquina, entendeu? A gente tá brigando nesse mercado com todas as escolas de inglês, certo? Sim. Mas nesse mercado aqui, não tem ninguém brigando com a gente, porque os caras não têm culhão pra isso. Os caras não têm habilidade pra isso, os caras não têm pegada pra isso, entendeu? Eles conseguem converter só quem já tá interessado na... Exatamente. Que é um mercado muito menor. Só aquele cara Que é que um tá mercado muito... pronto pra comprar. Exatamente. O que a gente também tá pronto. Sim. Mas daí você, assim, você só não tá esperando só aquele, né? Exatamente. Que é onde a E maioria é uma questão peca. de atletismo. Imagina, um cara que tá acostumado a caçar e um cara que tá acostumado só a comer aquele bichinho que tá ali ao redor da aldeia dele. Poxa, é outro nível de indivíduo, entende? Outro nível de agilidade, outro nível de técnica, nível de animais que ele se alimenta. O cara que caça, ele come o que ele quer. A pessoa que não caça come o que aparece. Sim. Essa é a grande diferença, entende? Então, abordar o mercado tem esse superpoder de mais volume de pessoas e de menos concorrência.
Então, a ligação só é uma ferramenta mais fácil, porque, por exemplo, eu vou abordar um mercado, eu posso ir na rua, abordar a pessoa, que é uma forma que a gente também faz quando você não tem leads para ligar. Sim. Mas a ligação é o meio mais rápido de produtividade, entende? Porque, por exemplo, eu posso estar aqui sentado, eu posso ligar para 10 pessoas. Para mim, encontrar 10 pessoas na rua não vai ser tão fácil assim. E também me tira mais da zona de conforto, né? Por exemplo, quando a gente era jovem, né? Vou azarar uma menininha. Eu prefiro muito mais trocar uma mensagem com ela ou ligar para ela do que chegar na frente dela e abordar ela e tomar um não, né? O ser humano tem medo da rejeição, né? Sim. Mas a ligação, ela é uma ferramenta tão interessante que eu vou fazer uma reflexão contigo. Supondo que você precisa muito, nesse momento, falar com uma pessoa, a tua esposa, por exemplo. Você precisa muito falar com a tua esposa. Urgente. É caso de vida ou morte, certo? Tu vai fazer como? Você vai fazer um anúncio de tráfego pago, tu vai subir no direct, você vai fazer um stories, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp ou você vai ligar? Vou ligar. Por quê? Porque é mais rápido. E quem mais? Porque é mais direto, eu vou ter comunicação mais assertiva com ela. Comunicação mais assertiva com ela. É a mesma coisa. Tipo, ali a pessoa vai ter que te atender. Você não vai ficar dividindo a atenção dela com outras coisas, né? Exato. Esse é o segredo que as pessoas não conseguem entender. Quando você tá no Instagram, você tem 1 milhão de concorrentes, cara. Isso. E ao ponto que você clicou naquele, você vai ter 3 3 milhões. milhões. Porque vai vir um monte ali depois. WhatsApp, dá pra vender pro WhatsApp? Dá, mas no WhatsApp você tem conversa do chefe, tem conversa dos legendários, tem conversa do amigo, tem conversa do... Sobe um monte de conversa e vai ficando pra trás, meu. Aí liga pra uma pessoa. Se ela te atende, é só você e ela. Sim. O teu nível de influência é muito maior do que no WhatsApp. Entende? Então as pessoas não conseguem enxergar esse superpoder. Porque é difícil. Sim. Sim. Você prefere mandar o WhatsApp ou tomar um não na cara na ligação? WhatsApp, né? Mais fácil. Tá entendendo? E lá vocês viram o Flávio Augusto vendendo por ligação. Não, o Flávio não. Não. Só os diretores, os vendedores. Mas vocês tiveram treinamentos direto com ele? Sim. O Thales, ele tem sorte hoje, que são 11h30 da noite. Senão eu ia fazer uma ligação aqui. Hoje em dia. Vamos vender aqui, vai. Perfeito. Eu tenho um amigo meu aqui querendo fazer inglês. Vende aqui ao vivaço pra vocês. Mas a gente se torna um estilo de vida usar narrativas para conseguir transformar segundos em minutos, minutos em horas, né? No caso, minutos em reuniões e reuniões em contratos. É uma ciência. É a mesma ciência do marketing. Sim. Só que a diferença é que a gente faz isso por ligação. Na ligação, não é assim, tô te ligando para vender. Não. É uma ligação que a tua comunicação tem que ter energia, tem que ter pegada. Você precisa se comunicar de uma forma inicial que não pareça ser uma venda. Entende? É uma estratégia. São 7 passos na reunião de apresentação e são 6 passos na ligação. E tem tudo. Então, o jeito que você fala, como você fala, em que frequência que você fala, o que você fala, em que hora você fala, entendeu? É uma ciência, cara, é uma ciência. Não é que o vendedor sai ligando do nada sem nenhum tipo de rigor técnico. Todos os vendedores nossos têm o mesmo passo a passo, são scriptados. Agora, não é um script. Não é sorte. Não é. Só que também não é um script. Eu estou aqui te ligando do Não é isso, não é um robô. Eis a diferença da nossa comunicação. É uma ligação que você fala, cara, eu tenho dúvida se essa pessoa que tá me ligando é um amigo. Será que ela me conhece? Será que ela me conhece? Porque o jeito que a gente faz a comunicação faz parecer um amigo. Você sabe que é bacana. Não, cara, não lembro quando foi, mas faz um tempinho. Eu recebi uma ligação pelo WhatsApp. E eu achei... Foi a primeira vez que eu recebi uma ligação de venda pelo WhatsApp. Porque eu falei, cara, a pessoa tá me ligando no WhatsApp? É um amigo meu, é um conhecido, alguém. Atendi o WhatsApp. Então, te indicaram que tá aí. Aí começou, Só que na época eu já tava fazendo inglês com um professor particular. Aí troquei ideia, mas eu achei muito interessante, porque realmente o cara entrou em contato comigo e se ele tivesse ligado no meu celular normal, no meu número, você não teria atendido. Eu não teria atendido. Eu falei assim,
não sei quem é. Mas o cara ligou no WhatsApp, falei, pô, se o cara ligou no WhatsApp, é alguma coisa... Ele me conhece, entendeu? Assim como no mundo do marketing digital, de tempos em tempos, você vai variando e fazendo esse experimento. Por exemplo, tem época que a gente liga mais por telefone mesmo, linha. Sim. Mas tem época, pô, não tá rolando, não estão atendendo tanto, vou mudar. Testes, né? Vou lá pro WhatsApp e falo assim, fala, Iago, beleza? E depois ligo. No WhatsApp, você usa o WhatsApp pra, tipo, agendar a ligação. Não, pra fazer o primeiro ponto de contato. No meu caso, entendeu? eu faço assim, fala, fulano. Fala, fulano. Sobe a minha conversa no WhatsApp pra ele e eu ligo. Teve entendi. Entendeu? A gente fez muito isso. Pega esse código aí, hein, pessoal. Eu fiz muito isso uma época que ele tava fazendo prospecção ativa pra empresa. Pra abrir empresa, a gente fazia isso também. Começou a ver que, pô, só ligava, às vezes o cara não entendia. Vamos começar a testar isso aí. Pum. E, cara, é teste. Acho que em tudo você tem que fazer teste. Até hoje, pô, pega o cliente. Tô com uma campanha dessa forma, dando certo. Beleza. Por que ela tá dando certo, eu não vou testar outra coisa que vai trazer mais também? Não é só porque ela dá errado que eu vou testar também, né? Exatamente. Ela tá dando certo, beleza. Eu vou continuar fazendo aqui, mas eu preciso achar outro caminho também. Porque uma hora isso aqui para de funcionar também. Sim. É o que a galera também não... É o que eu vejo, igual você falou assim, ele não sabe fazer ligação, é o que eu vejo. A ligação que o cara fazia há 1000 anos atrás é a mesma que ele faz hoje, o mesmo estilo. Então o cara não foi se atualizando ali. Buscando. Você vai fazendo ajustes, né? Você vai mudando, vai melhorando. Mas uma coisa que eu acho legal é da gente ter uma percepção. Um cara que se torna bilionário, ele é burro? Com certeza não. Não é burro. Se ele usa essa ferramenta, cara, porque ele ainda é a melhor ferramenta que ele encontrou. Exato. Senão ele não usaria, sabe? Esse tipo de coisa me fez, lá no reality show, falou, cara, vou me render o jeito que esse cara tá fazendo. Entende? Sabe uma crença que eu tinha quando eu cheguei lá? Eu achava que só rolava a venda se fosse olho no olho. Essa coisa de gente de interior. Fazia isso, que eu fazia isso. Aí por alguns 2 segundos eu duvidei, entende? Só que eu fiz esse pensamento, porra, não posso ser burro desse jeito, mano. O cara é bilionário fazendo isso. Tá dizendo que é assim, vamos fazer. Cara, em 30 anos ele faz. A parada ainda é muito parecida, entende? Ô, Thales, e conhecendo um pouquinho do processo de vendas, que você já me explicou, eu vejo assim, né? E até vocês contar como foi a sua experiência aplicando isso. Você não tem pra quem ligar no começo, né? Sim. Assim, a maioria das pessoas tem uma agenda cheia de possibilidades aqui que elas ignoram, né? Então, assim, você tem bastante contato, você consegue já iniciar isso. Mas, às vezes, a pessoa não tem, né? Não tem ali não tem a agenda dela cheia ali, então ela tem que preencher isso. Então, é a fase da rua, né? Fase que você tem que ir pra rua, gerar suas leads e conseguir suas leads. Depois que você conseguiu suas leads, aí ligações, né? Aí você começa a vender. E depois disso, vocês fabricam mais leads, que isso de verdade foi o que me encantou, que é processo de indicação as indicações. Ativa. E eu queria que você contasse um pouco disso e como que foi a sua experiência aplicando isso, né? Porque eu lembro que você falou assim, que você foi o cara que mais caiu pra rua. Sim. No começo, né? E por isso que você se despontou tão rápido. Sim. Na verdade, não foi por isso. Foi porque rápido eu aprendi a ferramenta indicação. Mas vamos dizer assim, foi a escadinha, né? A indicação sim. começou lá da rua. Foi assim, ó. Imagina, eu cheguei em São Paulo, não conheci ninguém em São Paulo e tal. Não tem leads, não tem nada. Esse é o mote do reality show. Ele não te dava nada, igual nas empresas. Se vira, mas ele ensinava como você abordar a pessoa na rua através de uma técnica que ele chama de pesquisa. O que é a pesquisa? É a mesma coisa que você faz na ligação, mas você faz na rua. Né? Você aborda a pessoa, você chega pra ela e tal. Como está o seu inglês, né? Você fala assim, olha só, a gente tá fazendo uma pesquisa cultural aqui em São Paulo e eu vou te fazer algumas perguntas. Tudo bem? Tudo bem. Aí como é que tá o teu inglês? Né? E assim por diante, entende? Então, isso fazia com que você conversasse com a pessoa, já praticasse parte do que você ia fazer na ligação e, às vezes, rolava da pessoa ter interesse. Porque, cara, você tá abordando a pessoa na rua, você vai encontrar alguém que tem interesse, entendeu? Exato. E sabe o que eu acho que eu gostei disso? Porque
você já começa tirando a possibilidade do cara ser preguiçoso. Sim, esse é o grande lance. É mais um treino pedagógico do que propriamente dito. Assim, não é uma parada que tem tanta escala, né? Mas tem muito poder pedagógico. Pedagógico? Uai, Bop, vocês já assistiram o filme Tropa de Elite? Opa. Algumas vezes. Aquele treinamento deles lá, cara, inicial lá, aquela pancadaria, entende? É mais pedagógico do que, né? Aquele ritual e tudo mais. Sim. Porque é isso que forja o caráter, entendeu? Se o cara conseguir, apesar daquela dificuldade, continuar, esse cara é Bop. E no mundo das vendas é assim, entende? Então, esse é o passo número 1, que é você fazer ações de pesquisa na rua. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai abrir uma academia. Cara, só você fazer essa ação de pesquisa em todas as lojas próximas ao redor. Ter uma narrativa e fazer essa pesquisa, entende? Essa pesquisa tem um objetivo. Checar interesse, se esse interesse é atual e se é real. Nessas perguntas que você vai fazendo para a pessoa, entendeu? E se ela não tiver interesse? Tá tudo bem, é uma pesquisa. E se ela tiver interesse, você pega o nome e o telefone dela. Entende? Aí você volta lá pro escritório e liga para ela e agenda um horário para você apresentar o produto. Isso é uma forma de você parir leads, né? A gente chama parir leads, né? Vamos parir lead aqui. Segunda forma, cara, todo mundo tem amigo. Pegar na tua agenda, até quem não é teu amigo, mas te conhece, você fazer uma sessão de call, de apresentação do que você tá fazendo. Se liga pra pessoa e fala assim, ô Jackson, cara, eu tô trabalhando num projeto assim, 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 assado, um projeto da minha vida, eu amo isso que eu comecei a fazer, e eu tô escolhendo aqui pessoas que eu admiro pra contar com a opinião delas. Então, Jackson, vamos fazer um combinado? Eu quero fazer uma reunião com você para te apresentar esse projeto. E no final, se você gostar, você só vai fazer o seguinte, você só vai indicar esse projeto para outras pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Cara, se você fizer isso com 100 pessoas, der o máximo de si nessa apresentação, falar com brilho no olho e no final pegar indicações com essa pessoa, pô, de 100 você consegue tornar 1000 leads. Exatamente. E aí, talvez essa pessoa que você ligou só pra apresentar, talvez ela se interesse. Pô, gostei. Como é que faz pra comprar? Aí, às vezes, é a tua primeira venda ali, entendeu? Então, cara, todo mundo tem leads na mão. Sim. Só não sabe. Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Marketing. Que é o teu produto, certo? Sim. Pô, cara, você pega aí todos os amigos, você tem uma história aqui em Campo Grande, você tem uma história onde você veio de uma escola. Primeiro que você veio de uma família, você tem parente. Segundo, que você veio de uma escola, você tem amigo de escola. Terceiro, que você fez uma faculdade, você tem amigo de faculdade. Quarto, que você já trabalhou muito vezes, você tem amigo dessas empresas. O cara sabe quem é você. Para todas essas pessoas você pode ligar. Sim, olha vários círculos de relacionamento. Legendários, igreja, academia, beach tênis. Cara, você pode ligar para todos. E, cara, você acha que essa pessoa não vai ter um amigo que se interessaria em marketing? Ela tem vários, na verdade, não tem um, ela tem um monte. Então, essa ação, esse desprendimento, esse ato de ir lá fazer, é que as pessoas não têm coragem de fazer. Exato. E, gente, assim, pra quem tá assistindo, né? Eu já cheguei a falar assim que você depender de indicação é uma coisa muito ingrata. Só que o Thaleson me ensinou que existe a indicação passiva e a indicação ativa. Aí eu aprendi que depender da indicação passiva é uma coisa muito ingrata. Exatamente. Porque você não escolhe a lead, você não qualifica, você fica refém daquilo. Agora, a indicação ativa é uma estratégia poderosíssima de vendas, né? E aí, uma coisa que me surpreendeu muito foi quando você falou que 15% só do faturamento da WhatsApp vem de ações de tráfego pago, de marketing, né? E 85% de indicações. E a gente estava até falando... Indicações ativas, né? E a gente estava falando aqui de um resultado de um cliente nosso, que na verdade o tráfego pago já era responsável por 70%, por mais de 90%. 98% do resultado dele. E aí você fica, cara, o CAC dele, né? Então, assim, ele tá pagando ali para aquela lead. A lead da indicação ativa tem qual custo? Gratuito. E assim, aí a gente vê, a gente, né, como a gente tá no marketing digital, a gente sofre muito com o vendedor tirador de pedido. Não tem como ser tirador de pedido indicação ativa, né? Não tem como. É outra ciência. Outra ciência, né? É outro estilo de pessoa. É aqueles caras que falam que não funciona.
E assim, por um momento, quando eu iniciei minha trajetória no marketing digital, eu era essa pessoa. Que eu falo assim, o marketing offline não funciona. Outdoor não funciona. Isso aqui não funciona. Isso ali não funciona. Mas não tem escala, né? Não tem escala. Só o que funciona é tráfego pago. Agora, por um momento, eu fui esse cara. Sim. A sua empresa, Thales, ela precisa depender de tráfego pago. Se você não está fazendo errado. Só que aí, como você é apaixonado por venda, eu sou apaixonado por marketing. Sim. Eu comecei a estudar, comecei a ver isso, comecei a ver aquilo, e cada vez mais fundo, comecei a ver que não, entendeu? Que não é isso. Sim. Que, cara, todo ponto é extremamente importante. Todo ponto é importante. Todo ponto Exatamente. é importante. Basta você saber fazer ele e implementar. E aí, quando você pega esses vendedores, tirador de pedido, Sim. ele quer o conforto, cara. Então ele vai falar, né, isso aí não funciona não. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar mais. Sim. Pô, mais indicação não funciona. Meu amigo. Vai dar muito trabalho. Vai dar muito Vai trabalho. ter que ouvir muito mais não. Rejeição, né? Lidar com isso, né? Ó, vou te dar uma visão. Vamos pensar nós dois aqui, tá? Vamos supor que a gente está falando de um produto. Vamos usar o marketing mesmo, tá? Vamos supor que eu mando mensagem para 30 amigos meus assim, ó. Fulano, olha só, acabei de fechar aqui um projeto de marketing com o Rodrigo, da Insider. O cara me atendeu super bem, só que ele é muito criterioso, ele só atende por indicação. Então eu resolvi te indicar porque eu gosto muito de você e sei que você é um empresário que quer mais resultado. E eu mando essa mensagem para 20 amigos meus. Aí tá lá o Jackson, recebe essa mensagem. Pô, que massa, hein, cara? O Thales me indicou, lembrou de mim, né? Se sente importante. Né? Falou do Rodrigo, da Insider. Pô, que maneiro, né, cara? Aí, agora vamos pensar o seguinte. O que é mais valioso? Uma ação de anúncio que chega no Instagram do cara ou a indicação de um grande amigo dele, uma pessoa que ele admira? O que é mais valioso como lead? Ó, vamos fazer Traz assim. mais confiança. Vamos fazer um teste, então. Você vai fazer isso. Fazer o que converte mais, né? Você vai fazer isso. Você vai indicar para os 30 amigos aí e eu vou fazer uma campanha. Aí no final a gente vai ver qual que vai fechar mais. Para esse indivíduo que recebeu... Com certeza, isso aí vai fechar muito mais. Porque é um item de confiança, cara. Com toda certeza. Pô, é o meu amigo falando... O cara não vai me indicar coisa ruim. O cara não vai me indicar coisa ruim, entende? Exato, ele se importa comigo. Ele se importa comigo e tal. E na mensagem que ele me manda, pô, ainda tá falando que é o Rodrigo que vai me ligar para falar desse assunto importante. Aí o Rodrigo liga. Você tá entendendo? para pra ouvir. Você pode não ter interesse. Mesmo assim, se não tem interesse, mas você mas vai parar você por porque causa de você. Exatamente. E outra, você não quer ser o babaca grosso com o outro. Porque você acaba de aprisionar o cara numa relação de broderagem, tá entendendo? Uhum. Pô, é o amigo do meu amigo que tá me ligando. Eu cara. não atender, eu vou falhar com o meu amigo. Exatamente. Eu não atender, eu vou decepcionar o meu amigo. Exatamente. Ele falou que era importante eu fazer, então eu vou atender. Então isso, na verdade, é o que a gente chama de indicação validada. Que além de você mandar o contato pro vendedor, certo? Você ainda manda mensagem pros seus amigos falando que você passou o contato pro vendedor, entendeu? Então o cara tá esperando você ligar. Ele tá ali te aguardando. Tá entendendo? Exato. E tudo bem se ele não tiver interesse, mas ele te escuta. Vai escutar, Ele não vai ser grosso, ele não vai te rejeitar, não vai fazer nada. Pô, o cara não tem interesse e tal, E mas às vezes obrigado. não tem interesse no momento. Mas daqui o... Não, e mesmo que não tenha, tá ótimo. Mas a gente diminui o embate de uma ligação fria, entende? Porque na ligação fria, mano, você é um ninguém, você tá ligando pra importunar. Mas numa ligação de indicação validada, não. Você tem muito mais relevância. Exatamente. E você, assim, isso é uma dúvida minha aqui. Tem uma taxa média, assim, de mercado, de conversão de ligação? Ou... Cara, tem. Na verdade, a gente tem uma estatística diária de trabalho da área comercial na WhatsApp, né? O produto da WhatsApp, um vendedor da WhatsApp, ele disca para 100 pessoas no dia
ele fala com 30, ele faz 5 reuniões de apresentação de proposta para fechar 2 no dia. Olha só. Essa é a estatística de conversão. Você vê, cara. Lembrando, não é a média, é a estatística de conversão que o cara é ideal ele alcançar. Entendi. O cara que é vendedor novato faz menos que isso, menos. né? Um cara que já é mais experiente, ele é mais sniper, então ele precisa falar com menos pessoas para ter mais reuniões, entende? Entendi. Então tem esse ajuste. Mas, por exemplo, tudo isso com CAC 0. Sim, qual que são? Exato. E uma coisa, gente, que aí eu fiquei mais surpreso ainda, porque a gente que é acostumado, né, a pagar pela lead, né? Você já mostrou uma forma de aquisição de lead, custo zero, custo de lead zero, CAC zero. E aí você ainda falou, mas não acaba aí. Aí eu consigo mais leads de uma forma qualificada. Então, aquele que eu entrei em contato me indica, mas ele não me indica qualquer pessoa. Sim. Ele me indica a pessoa mais propensa a comprar o meu produto. Explica como que você... Então, vocês... Faz o cara entrar na agenda, indicar contatos. Indicar os contatos para você. Depois faz ele ainda validar que ele mandar a mensagem para essas pessoas falando que a gente vai ligar. E ainda ele indica as melhores pessoas. Exatamente. É uma condução. Por isso que o cara, para ser um vendedor nesse modelo, ele precisa ser muito bom, ele precisa ter muito voz de comando, ele precisa ter muita persuasão para manter a pessoa na ligação, para ela fazer tudo isso sem ela se sentir lesada, entende? O cara faz porque a gente cria uma narrativa antes. Sim. Ele não pode se sentir usado por você, né? Não pode não. E na verdade, não é, por exemplo, me indica 30 pessoas para mim ganhar dinheiro com marketing em cima delas. É um tipo de narrativa, certo? Uhum. Vamos lá, chegar para você. Rodrigo, olha só, cara, a gente tem destravado milhares de empresários do marketing, sabe? A gente está ajudando várias pessoas que nunca faturaram X, a faturar 10X com marketing. Então eu tenho uma missão social de levar o marketing para mais empresários de Campo Grande. E eu quero te perguntar, cara, você topa continuar essa corrente do bem comigo, de ajudar mais empresários a prosperar aqui em Campo Grande? Sim. Pô, bacana. Então como que você vai fazer pra gente ajudar os seus amigos? Entra aí no teu WhatsApp, vai na nossa conversa, clica no mais, abriu a tua agenda? Beleza. Tu vai agora olhar de A até Z. Quem são as pessoas importantes que você quer beneficiar com esse projeto social do marketing aqui nosso? Entendeu? Aí você vai conduzindo a pessoa através de uma narrativa. É uma causa nobre. Exato. Entende? Exato. E aí, quando o cara tá selecionando, você vai dando pistas, né? Pô, cara, coloca aquele empresário que você acha que é um médico. Aí você vai dizendo pro cara o perfil de cara que você quer. Vai conduzindo. Você vai conduzindo, entendeu? E aí, esse é o processo de você... pessoa qualificar pra você. Exatamente. Aí ele vai clicando, enquanto você vai falando, ele vai lembrando. Pô, fulano aqui, eu acho que ele tem No caso da WhatsApp, indica aquele seu amigo que você sabe que... Aquele amigo que falar você sabe... inglês vai mudar a vida dele. Isso, tipo, o cara trabalha com TI, o cara trabalha numa multinacional, o cara é médico. Aí eu vou dizendo o quê? Não só pessoas que precisam de inglês, mas pessoas que podem pagar um curso de inglês da WhatsApp. Porque eu não quero que ele me indique o Zé das Couve. Exato. Entende? Porque eu não vou ligar pra esse cara, não adianta, entendeu? Então, é desse jeito que a gente faz. É poderoso, pai. E aí que eu achei legal. Por isso que o cara precisa de uma mentoria pra entender isso, sim, sabe? Exato. Porque não é só eu falar aqui. O cara precisa praticar. Técnica. Aí depois ele, não Aí fiz ele direitinho. errou, é porque você ainda não entendeu. Pra entender, pra entrar na tua cabeça, é um processo de prática. E agora uma dúvida que eu acho que eu tenho, mas várias pessoas podem ter também. Aquilo que a gente está conversando, o que você está apresentando, técnica de venda, tudo, até agora a gente falou de serviço. Sim. Em inglês seria um serviço. Mas vamos supor que eu tenho, sei lá, uma loja de moda feminina. Consigo colocar esse tipo de venda também? Em produto? Então, funciona ou só funciona para serviço? Funciona melhor para serviço, Uhum. mas em produto, por exemplo, vender silo. Cara, se eu voltasse lá, eu só trabalharia assim, velho. Imagina eu ligar para um produtor rural que já tá sabendo que eu vou ligar, porque o outro amigo dele, na época, não tinha essa ferramenta. Entendeu? Porque eu penso assim... Máquina, carro, casa. Agora, varejo. O varejo,
Aí seria um trabalho um pouco diferente. Uhum. O varejo seria mais assim, uma estratégia para trazer a pessoa para a loja. Entendi. Entendeu? Porque roupa você não vende numa ligação, entendeu? Ou uma estratégia assim de uma oferta exclusiva que só seu amigo vai ter. Sim, algo nesse sentido, sim. Porque assim, hoje eu vejo muitas pessoas que estão iniciando os negócios, elas falam assim, putz, mas eu não vendo porque eu não tenho dinheiro para investir em marketing. E até agora o que você apresentou pra gente, o custo é zero investimento. Zero. Né? Então, Na verdade, o franqueado da WhatsApp ele é proibido de fazer marketing. Do Flávio Augusto. o marketing já vem Já vem da franqueadora. franquia. Então, o cara, na verdade, ele só faz venda offline. Legal. Um franqueado, entendeu? Olha só. Minha cabeça fica estourando. Isso assim, isso que eu acho mais legal, porque essa resenha é boa demais. Porque a gente é completamente do marketing digital, e aí essas coisas, eu falei, cara, como assim? É tudo offline e vende pra caramba. A minha cabeça fica estourando porque E é tão possível ao ponto de escalar alguém a ser bilionário. Sim. Olha que ferramenta. Não, mas minha cabeça fica explodindo assim, porque assim, eu fico pensando em tantos clientes que a gente tem que vendem muito bem através do digital, mas se implantasse isso também, tá entendendo? Exato. Se eles conseguissem. Mas aí que tá, por que a galera não vai atrás disso? Porque é algo, lembrando, que é desafiador, dá trabalho, desconfortável. A pessoa precisa estar muito decidida para conseguir fazer o trabalho. Os proprietários, por exemplo, eles estão eles estão jogando a bola para nós, assim, ó. Venda para mim, né? Venda para mim, capta esses leads para mim. Thaleson, você tem que captar os leads para mim. Basicamente é isso que muitos fazem. E não é só captar, é trazer o melhor. É trazer o melhor. É trazer o qualificado. Já no formato que você menos vai me faz, dar trabalho. O empresário ele vai ter que bater no peito e falar assim, eu vou colocar 100 pessoas aqui dentro todos os dias. Sim. Isso aqui. O lance não é ser cheater e sunita. O lance é o seguinte, pegar o marketing e desenvolver a galera para conseguir converter, que já seria algo extraordinário nos dias de hoje, porque a galera já não faz isso. Não sabe converter. Entende? Já não sabe converter. Então, assim, lembrando, o treinamento BOP é bom porque o cara fica um ninja na conversão. Entendeu? Se chega um leads lá para mim, exemplo, né? Não chega na WhatsApp, mas às vezes chega, sei lá, a pessoa que viu o Instagram da WhatsApp e algum amigo tá estudando e chega lá. Essa pessoa é presa fácil, né? Pra gente que tá acostumado a caçar onça. Ele já veio... Ele chegou pronto pra mim já. Né? Tipo assim, mas ele passa pelo mesmo processo de qualificação meu, de ligação. Por exemplo, a pessoa entra lá no Instagram da WhatsApp, fala assim, geralmente é assim, ó, qual que é o preço e os horários? Fulano, qual que é o teu nome e qual que é o teu telefone? Aí eu vou e ligo pra ela, do mesmo jeito. Porque a ligação, ela serve como uma anamnese. Na ligação eu tiro o termômetro, é um curioso ou um potencial cliente? Eu não vou marcar uma reunião com uma pessoa que é curiosa, porque meu tempo é valioso. É isso. Exatamente. Se chegar lá de uma ação de tráfego pago, é a mesma coisa. Eu vou ligar para ela. Porque na ligação você escuta a voz, você escuta a intenção, a emoção. No WhatsApp você não sabe nada disso. Entende? Você não sabe nada. Não tem como ser humanizado. Não tem como ser humanizado. Dá para tentar ser. Melhor. Melhor, mas é muito mais difícil. Pensa num bot. É mais fácil você ser um robô, criar um robô para WhatsApp ou para ligação. É muito mais difícil para ligação, porque você transparece uma coisa muito robótica. Já no WhatsApp, né, às vezes você consegue enganar. Tem uma parada... Eu tô sendo atendido por um robô ou por uma pessoa? Mas na ligação não tem uma como. Parada que eu falo que é o seguinte, um bom vendedor, ele é um grande Sherlock Holmes. Naqueles primeiros momentos, você precisa investigar com cuidado se aquela pessoa é potencial cliente ou não. Pegar os sinais. Né? Pegar os sinais. Então, na ligação, eu escuto. O inglês é importante, mas ela fala com uma voz de deboche ou com uma voz que não é tão importante assim, entendeu? Aí você saca, talvez é até um concorrente ligando para saber o preço e os horários, entendeu? Aí eu sei na ligação, na voz da pessoa. A voz foi criada por Deus, queridão. Porque ela expressa os sentimentos do ser humano.
Eu tô animado pra caramba aqui, falando com você. Tô expressando? Tô super bem. Tá entendendo? Então a voz revela. É bíblico, a boca fala do que está cheio. Exatamente. Então o telefone te dá essa possibilidade. Dá a possibilidade de você saber o que está cheio o coração da pessoa. Exatamente. Olha que loucura, né? Loucura, né? E pra gente caminhando aí pra encerrar, Otário, você foi lá, ganhou o reality show. Sim. O Universidade da Matrícula ganhou em primeiro lugar, né? A primeira turma, você ganhou em primeiro lugar, foi em 6 meses, né? 4 meses e meio. 4 meses e meio, olha só. E era um programa de 6 meses. A maioria das pessoas não bateram em 6 meses, bateram em 1 ano. Ele prorrogou pra quem não bateu. E eu bati em 4 meses e meio. Aí Mas teve mais, por exemplo, assim. Mais pessoas que bateram? E aí ganharam também a. Sim. Aí o prêmio foi você virar sócio ele de uma unidade do WhatsApp. Uma unidade da WhatsApp que é mais de $500 000, né? Esse era o prêmio. Show. E aí você hoje tá lá à frente da WhatsApp Teresina, seu sócio. E você toca o WhatsApp Teresina e também toca a sua mentoria de vendas, que é o Engenheiro das Vendas. Né? E a clínica, né? Eu e minha esposa, a gente tem a MD Saúde, né? Olha só, então multi Só que não é a clínica, não. É um projeto que a gente tá desenvolvendo embrionário e tal. E aí, mas é pra virar clínica. E aí queria que você falasse... Profetizei. Um pouco da sua mentoria. O que é o Engenheiro das Vendas? É só para engenheiro ou para quem quer vender? Não. Engenheiro das Vendas é que o processo de vendas é uma construção. Engenharia. Ninguém nasce pronto, é construído. Exato. Entendeu? É montado triplex na cabeça da pessoa que recebe minha mentoria. E eu transfiro o meu know-how dos últimos 10 anos e dos últimos R$1 milhão que eu investi para saber o que eu sei. Então é como se fosse um pix de conhecimento, de frequência, de pegada, que eu ensino a pessoa e eu faço ela acordar para a realidade do que é ser um profissional de vendas, né? A gente ensina inúmeras coisas, desde, cara, cria script junto com a pessoa que vai fazer sentido para ela, ensina ela a dar reunião para time de vendas, ensina ela a fazer uma ligação no modelo do produto dela, ensina ela a ter o script da reunião de fechamento, né? Ensina ela a ter treinamento, frequência, ritmo e assuntos do que ela precisa treinar o time comercial, entendeu? Indicação ativa. Indicação ativa. Ensina tudo que a gente faz, pô. A gente ensina tudo que a gente faz. Essa é a grande verdade. A gente quer transmitir para a pessoa nessa mentoria e é ou pessoa, ou time, ou empresa. Geralmente a gente pega o tripé, né? O dono da empresa precisa passar por uma transformação de vendas. Ele é o principal. O líder também e o vendedor também. Exato. Então a gente capacita todo mundo que é responsável pelo resultado das vendas, entende? E a gente trabalha mentalidade, a gente trabalha técnica, a gente trabalha ambição, a gente trabalha tudo isso nesse triplex da cabeça aí dessas 3 pessoas, entendeu? Isso, e assim, tá o nome já, mentoria, né? E hoje, eu vejo que as pessoas, elas não conseguiram entender realmente o que é uma mentoria. Cara, é pegar o que o Thaleson falou. Quanto que você investiu já em treinamento? 1 milhão. 1 milhão? Cara, 1 milhão. Eu comprei a franquia da WhatsApp só pra dominar. Porque apesar de eu ter batido a meta no reality show, eu poderia ter falado assim, não, beleza, aprendi e vou voltar para o negócio, certo? Só que, cara, eu quis masterizar isso. E eu quis também entrar em outra fase, ter uma empresa, né? Ao lado dele. Entende? Então eu quis ir mais além, eu quis ir mais profundo, eu quis ir mais e mais e mais, entendeu? Chegou a pandemia, eu poderia ter, a pandemia chegou, minha escola fechou, contar a história triste e falar, não, deu pra mim, vou voltar pro agronegócio. Cara, mas eu queria ter uma história de que eu superei a pandemia. Sim. Vendendo um produto novo, que era produto online. Isso. Tá entendendo? E aí a gente operou a EdTech, né? Na verdade, até março desse ano, a gente era uma EdTech, né? Agora que a gente retomou com a escola presencial, agora em março. Então, assim, essa questão, assim, da mentoria, ter um mentor mesmo. Porque você passou por inúmeras dificuldades. Sim. Aprendeu muitas coisas para chegar onde tá. Com a mentoria, cara, a pessoa não precisa passar mais por isso. A pessoa, ela corta um caminho absurdo. Eu falo isso porque eu participei de mentorias que mudou o jogo da minha empresa. Lá foi um processo de mentoria sua com o time da WhatsApp, o
o próprio Flávio Augusto. Flávio, então... Até hoje, quem trabalha no WhatsApp, cara, tem muita entrega do Flávio. Ele dá reuniões semanais de 3 horas pelo WhatsApp, toda semana. Eu vejo você postando toda semana com ele, Toda quarta-feira. Toda sagrado, quarta-feira, sagrado. Ele pode estar em Dubai, ele pode estar... É a agenda dele para isso, entendeu? Então, a mentoria, ela é te economiza recursos, tempo, dinheiro e emocional. Por exemplo, é muito comum eu chegar para o meu cliente, eu falar assim, cara, você vai prospectar aqui, você acha que 100 pessoas vão ter interesse, mas não é. Dessas 100, 2 vão comprar. Eu alinho a expectativa do cara, entendeu? Ele se frustra menos, entende? Eu aviso antes dele começar a ligar, entendeu? Então só isso é economia emocional, pô. Eu economizei um monte de terapia para ele. Exato. Gente, uma coisa que quando o Thaleson me fez o desafio da mentoria, que pra mim eu falei, caraca, isso aqui vai ser barra, hein? Ele falou assim, ó, ou aplica a mentoria em você e você vira o comercial, ou você contrata alguém para ser o seu comercial e fica na operação. E aí que eu vi o tanto que eu estava atolado no operacional e não conseguia desenvolver comercial. E eu falei, nossa. Aí eu fiquei naquela, né? Eu vou contratar alguém para fazer. Eu vou fazer. Né? E aí tem passado esse processo todo, né? De sair do operacional para conseguir exercitar essa parte do comercial. E aí eu comecei a ver como que os meus clientes, como eu passei por esse processo, estou passando, na verdade, comecei a ver como os meus clientes, assim, eu tenho alguns que comecei a ter um olhar diferente e ver, cara, esse cara não vende, porque ele tá atolado no operacional. Sim. E aí, e ao ponto, assim, de chegar eu falar assim, mas não faz um disparo de WhatsApp nesse horário, porque aí vai dar muito trabalho para responder. E aí eu fiquei indignadíssimo. Eu falei, tipo assim, eu tô muito atolado aqui com as minhas coisas, e aí eu não vou poder vender pro meu próprio negócio. Eu falei, cara, que você tá com preguiça de vender pro seu negócio? Não entrou na minha cabeça. E aí eu falei, mas eu já fui esse cara. Sim. Eu já estive nessa posição. Você teve compaixão por ele. Eu falei, cara, eu já tive... Isso se chama compaixão da mediocridade de vendas. Eu já tive ocupado demais para vender. Sim. Atolado ali no operacional. E aí eu vejo assim, cara, como isso é desafiador. Sim. E comum. Uma coisa totalmente diferente, né? No reality show, depois que eu bati a meta do reality show, para abrir a franquia da WhatsApp, eles só autorizam você abrir se tiver declarado quem é o sócio comercial e quem é o sócio gestor. Justamente porque o sócio comercial, cara, ele tem que se preocupar somente em trazer dinheiro. Tu não poderia entrar só você? Não pode, é uma regra. Você não pode estar dividido. Eu ia te perguntar isso, por que você trouxe um sócio, né? Então agora já... Não, eu já vi o Flávio falando assim, em podcasts, que ele falou, cara, a sociedade tem que ter um cara que vai olhar pra dentro da empresa e tem que ter um cara que vai olhar pra fora. Né? E esse cara que vai fazer todas as engrenagens rodarem, todos os processos rodarem, cuidar das pessoas, cuidar do plano de carreira lá. E esse cara aqui vai olhar e vai falar assim, eu vou vender. Como que vai ser a entrega? Não é preocupação dele. Exato. Então, eu sou esse cara na empresa. Minha preocupação não é a entrega, não. Minha preocupação é captar o cliente, entende? Então, isso é uma das coisas bem peculiares. Você não vê isso no mercado comum, entende? Uhum. Aí vai notando. Tá vendo porque o cara é bilionário? Tem muita coisa que ele faz contra a corrente. É contra-intuitivo o que ele faz. Exatamente. Outra coisa que é muito diferente... Ele recomenda que o dono da franquia, ele venda durante um período e bata algumas metas importantes. Por quê? Número 1, ele começa o negócio dele sem custo de funcionário. Número 2, ele domina o processo, ele sabe como que é tudo, ele sente as dores, ele sabe passar pelo processo. Quando ele tiver um time... Ele sabe recrutar, ele sabe formar, ele sabe levantar, ele sabe fazer o trabalho. Ele jamais vai ser enganado por um funcionário, entende? Sim. Ele jamais vai cobrar excessivamente o cara. Porque, por exemplo, no primeiro mês, o cara não vende quase nada, quase morre, quase pede pra sair, porque é muita pancada pra ele. Então o cara aprende a ter compaixão com um novato vendedor, entendeu? Então ele recomenda que o dono venda primeiro, para não depender e também para poder
formar as pessoas de forma mais humana, né? Sim. Pô, eu sei o que você tá passando, porque eu passei por isso, entende? Exato. Eu fiz as mesmas coisas, entende? E quando o cara vira e fala que não dá, como que não dá se eu fiz? Aí você até mostra o caminho, mostra a possibilidade. Ah, não dá? Beleza, então vamos fazer o seguinte, fica me olhando, ligando, fulano. Vê como é que é. Então você consegue fazer, entende? Legal. Então, esse é o superpoder do cara ser o sócio comercial, sócio gestor, entende? Sim. Para ele masterizar essa habilidade, ele precisa ter tempo dedicado a isso, concorda? Com certeza. Senão ele não masteriza. Então esse é o objetivo, entende? E é isso, caminhando para um encerramento. Nem sei quanto tempo deu aí. Quanto tempo deu já? 2 horas já? Quase 2. Caralho, pessoal, e é isso. Isso que a gente tava cansado. 00:01. Isso porque a gente resolveu gravar tarde, achando que não, vai ser um episódio de boa, né? Quase 2 horas. Você que tá assistindo aí até o final é um guerreiro. Mas eu queria agradecer de verdade. Obrigado. Uma aula mesmo. Eu vejo assim, pra mim e pro Iago, é uma parada muito contraintuitiva, né? É contraintuitivo. Foi pra mim também. E é porque a gente tá acostumado, né? A esse negócio de receber as leads ali pra vender. E, cara, um outro método, um outro universo. Quando você me falou a primeira vez, deu um... Bug, né? Você alugou o triplex na minha cabeça. Mas no começo o cara até duvida, né? Eu falei, isso aí não funciona, não. Isso aí não funciona, não, cara. Negócio de indicação ativa aí. Não, mas é normal esse pensamento. É normal, porque você tem um preconceito, né? Sim. E aí, mas hoje é mais tranquilo já. Sim. Mas lembrando, pessoal, use os dois mundos, né? Exato. Isso, inclusive, vai te ajudar a pegar o lead do marketing e tratar ele de forma muito melhor, entende? Exato. Você vai receber a lead do marketing? Liga. Não fica só ali no WhatsApp, no atendimentozinho xoxo, né? E tudo mais. Mas é isso, gente. Obrigado, Thales, tá? Obrigado. Além de ter vindo no episódio, eu ter aceitado vir depois de um dia como hoje, né? Desgastante, mas você tá aí, guerreiro. Obrigado demais. É uma honra, de verdade. Obrigado a vocês. Demais. Isso é demais você aqui. E é isso, gente. Mais um episódio encerrado. Fica com Deus. Até o próximo. E tchau.